Nós vamos gravar uma aula bônus agora para vocês, com o objetivo de contribuírem mais para o seu aprendizado e para a fixação dos conceitos que a gente trouxe desde a parte teórica até agora. Então, a gente vai dar uma navegada, né, sob a ótica de identificação das funções, né, da ferramenta, para que você possa, então, ali, à medida que você tiver dúvidas, né, você possa ir, através dessas aulas, né, que são aulas bônus, vocês possam fixar ainda mais o conceito do que está sendo ensinado na proposta desse curso. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela do Visage, para que a gente possa iniciar o processo prático, ok? Eu escolhi um processo para a gente fazer essa aula bônus, um processo de clima organizacional, né? Então, a gente vai desenvolver um, um fluxo de atividades para a pesquisa de clima, ok? Então, como é uma função aí, ou uma atividade da área de RH, que permeia todas as áreas de uma empresa, eu achei interessante a gente trazer este fluxo para a gente debater. Bom, primeiro ponto, aqui eu já coloquei a descrição do processo, ok? Então, a gente tem aqui como principal atividade definir, né, dentro do nosso padrão de fases do mapeamento de processo, nós temos como padrão escolher o processo. Uma vez que a gente escolheu o processo, nós vamos identificar quais são as áreas, tá, que estarão participando deste processo. Então, eu vou colocar aqui, primeira área, colocar aqui a diretoria. Que a diretoria deve fazer parte da pesquisa de clima. Eu vou explicar depois, na hora que a gente começar a desenhar. Outra área que vai fazer parte, a área de RH, que a área de RH é a que mais vai ter participação. Então, a gente vai ter aqui, deixa eu diminuir aqui a diretoria, vou botar o RH, e vou incluir também a área de TI, em algum momento vai ser envolvida, depois a gente vai falar disso também. E, por último, colocar aqui os colaboradores. Ok? Então, nós vamos... Deixa eu ver se está certo de colaborador. Corrigir aqui. Pronto. Bom, definimos o processo, identificamos as áreas envolvidas, então nós vamos escolher um evento de início, ok? A gente vai escolher um evento de início. Lembra que nas nossas aulas teóricas, normalmente a gente escolhe o primeiro e o último, e a última tarefa. Normalmente a gente faz isso, tá? Essa informação que a gente dá, normalmente é para a gente fixar o que vai acontecer no meio, né? A última tarefa, normalmente, é o encerramento do processo que está sendo mapeado, e este encerramento ele pode ter ali alguma atividade para ser feita durante a, o mapeamento, né? Ou a conclusão. Então, a gente tem o início aqui, é a definição, tá? Definição do objetivo. Se a gente vai fazer uma pesquisa,
automaticamente tem que se definir qual que é o objetivo dessa pesquisa. A gente vai analisar o quê? Qual é o foco? Porque a pesquisa, embora ela tenha uma análise ampla, você pode avaliar remuneração, pode avaliar liderança, pode avaliar benefícios, pode avaliar o ambiente de trabalho como um todo. Há a necessidade de você definir um objetivo. E o que a gente tem como atividade fim? Okay? É concluir ou encerrar a pesquisa. Tá? Então, entre definir o objetivo e encerrar a pesquisa, vão acontecer várias coisas. Eu vou eliminar essa atividade aqui, e eu estou trazendo isso aqui só para você ter como ideia de conceito que você tem a primeira e a última atividade. Dentro desse espaço, existem todas as tarefas e as decisões que vão acontecer nesse ínterim. Ok? Então, vamos lá. A partir do momento que que a diretoria define o objetivo, né, que a gente está na caixinha da diretoria, a próxima etapa que nós trouxemos aqui será a realização do planejamento. Tá? Então, realizar o planejamento. E depois a gente vai tratar aqui os conceitos que vão dentro de cada caixinha, tá? Para você também ter isso como um ponto de desenvolvimento, de aprendizado, porque a gente, em cada caixinha, deve ter ali uma descrição, dando informações sobre o que se refere a cada tarefa. Bom, a partir do momento que eu realizo o planejamento, eu trouxe uma outra atividade, que é fazer o benchmark. Então, vamos fazer o benchmarking. O que é isso? A empresa vai fazer uma análise, o RH vai fazer uma análise do que as empresas, com seus colegas, né, no LinkedIn, no grupo do WhatsApp, em algum lugar, fazer um benchmark sobre o que elas realizam em suas empresas quando elas vão analisar alguma coisa relacionada ao objetivo. Okay? Então, o que foi traçado aqui é o que você vai fazer benchmark para fortalecer ainda mais o teu processo de pesquisa, tá bom? Bom, identifiquei o benchmark, fiz o benchmark ali, todo o levantamento de possibilidades. Próxima atividade é a elaboração do questionário. Elaborar questionário. Lembrando que você vai construir isso aqui conforme os padrões do seu RH, ok? Da sua empresa. Os processos, eles não são padrões ou padronizados para serem inseridos em qualquer empresa, né? Porque todas as empresas têm uma forma de fazer. Mas a gente vai fazendo aqui aquilo que é mais comum, tá? Pode ser que tenha uma fase a mais aqui, ou uma fase a menos, e aí você, dentro da criação do teu fluxo, você vai inserir isso, tá bom? No seu fluxo de atividade. A partir desse momento, você faz o questionário, e depois você manda esse questionário para a diretoria, ok? Para quê? Aprovar questionário. Então, a diretoria deve aprovar o questionário. Bom, aqui a gente já vai ter que passar por um processo de decisão, ok? Então, nesse processo de decisão, por que tem um processo de decisão? Se você vai mandar alguém para aprovar alguma coisa, essa aprovação pode ser feita com um sim ou com um não, ok? Então,
Aqui a gente tem questionário aprovado. Então, a gente tem aqui, deixa eu botar aqui para cima. Questionário aprovado. Bom, temos aqui duas possibilidades. Duas possibilidades. Deixa eu arrumar a caixinha aqui para baixo. Primeira possibilidade. Não. O questionário não foi aprovado. Se ele não foi aprovado, vai precisar o quê? Realizar ajuste. Ok? Sim, foi aprovado. Bom, se eu tenho a aprovação do questionário, então a diretoria deve formalizar a aprovação. E formalizar a aprovação. Bom, agora a gente tem aqui uma atividade que está solta e ela precisa dar continuidade. Bom, se eu tenho que realizar ajustes, depois que eu realizar esses ajustes, o que tem que acontecer? A diretoria tem que fazer o quê? Aprovar, certo? Então, a gente pega aqui um conector avulso, coloca ele aqui, e a gente, então, vou colocar aqui em cima, a gente, então, traz ele para cá. Ok? A gente, então, depois de realizar ajuste, a gente manda a atividade para onde? Devolve para a diretoria fazer o quê? Aprovar o questionário. Se ela aprovou, segue o fluxo padrão. Então, a partir de agora, já formalizou, através dessa realização, o RH, então, vai realizar pré-teste piloto. Ok? Essa realização do pré-teste piloto é para você identificar, né? Você usa lá ou uma área, ou usa ali um grupo de pessoas para testar aquilo que vai ser feito dentro de toda a empresa, tá? Então, essa é uma atividade. Algumas empresas nem fazem, tá? Mas estou colocando aqui como opção para você. Bom, realizou o pré-teste. Pergunta. Temos uma decisão aqui. O pré-teste, ok? Deixa eu colocar a caixinha para cima aqui. Então, executou uma tarefa, ok? De realização. Essa tarefa ela deve passar por uma fase de avaliação, ok? Então, a avaliação dela pode ser sim e ela pode ser não. Dois cliques na setinha, sim. Dois cliques na setinha, não. Ok? Então, se foi sim, a gente vai definir a ferramenta de coleta. Qual a ferramenta que vai ser utilizada para coletar os dados, ou seja, coletar as respostas que serão dadas pelos colaboradores.
Se foi não, realizar ajuste. Então, realizar ajuste. Lembrando que depois de realizar ajuste, a caixinha também ficou solta, ok? Então, você traz um conector. Aí que arrastei aqui, veio... Então, ponta para cá, sempre seguindo o fluxo, que a seta tem que obedecer a ordem que ela está traçando, que ela sai daqui e vai para lá, então a direção da seta tem que estar sempre em direção à frente. Realizou o ajuste, realizou o pré-teste novamente, e aí sim, passou, foi aprovado, então vai definir a ferramenta de coleta. Aqui você vai identificar qual é a ferramenta, como que vai ser a forma de disparo, e aí, nesse momento, você insere uma área nova. Ok? Apoiar o RH. Então, aqui a gente tem TI fazendo o apoio. Ok? Preparou todo o processo. Aí sim, ele vai criar todo o apoio, toda a parte tecnológica. E a partir daí o RH, então, vai fazer a comunicação interna. Comunicar internamente. Usem sempre a palavra no infinitivo, tá? Que é como são ações, atividades, tarefas, sempre no infinitivo é a orientação a, é a regra, né, da BPM, a utilização de palavras no infinitivo. Tem gente que usa palavras que dão um sentido, né, da tarefa. Também, se for compreensível, se a comunicação for correta, não tem problema. Mas aqui a gente sempre orienta aquilo que a norma orienta a todos. Bom, comunicar internamente, vamos seguir. Comunicou, olha, gente, o RH faz um comunicado para a empresa, dizendo, vamos fazer uma pesquisa nos próximos dias com a finalidade, tá? É aquele comunicado, feito isso, próxima atividade, disparar pesquisa. Feito o disparo da pesquisa, agora a gente vai... Seria uma outra área aqui. Fazer alinhadinho. Feito o alinhamento, disparou a pesquisa. Quem recebe a pesquisa são os colaboradores. Então, eles devem responder à pesquisa. Então, disparamos ali, está todo o processo de, de resposta ali, né? Os colaboradores estão recebendo o comunicado, e a gente vai recebendo o comunicado e fazendo, né, as respostas. Aí a gente vai colocar aqui um evento intermediário, tá? Qual a finalidade aqui?
um evento intermediário de tempo, que é aguardar o tempo para respostas. Ok? Aqui é um momento onde vai se contar aqui um tempo. Se a gente fosse usar um ambiente de BPMN, a gente colocaria aqui o time. Okay? Se a gente for usar notação. Lembra na última aula a gente falou sobre fluxo de atividades e modelagem BPMN. Tá? Que são duas coisas distintas. A gente vem trabalhando para vocês fixarem o conceito de construção, é importante que vocês comecem pelo fluxo de atividade, pelo fluxo de processo. Não usar modelagem nesse momento, porque você pode ter mais dificuldade, travar, ok? Então, nós estamos utilizando, mas aqui você poderia colocar um exemplo de time. E aqui no evento de time, eu vou até deixar ele, você vai fazer uma pausa de X dias, que é o prazo que você vai definir, para que o seu RH, na verdade, vai definir para que os colaboradores possam responder à pesquisa. Ok? Depois desse evento de time, ou enquanto está acontecendo esse evento de time, a atividade que vocês devem fazer, ou que o RH deve fazer, é monitorar, tá, a taxa de respostas. Tá? O que é isso? É um monitoramento. Você disparou, como é que está? Você tem lá 200 funcionários. Quantos já responderam? Lá na tua ferramenta já vai ter essa contabilização. Ah, só responderam 20. Pô, se só 10% responderam, então você tem que fazer uma avaliação, né? Porque depois que terminou o tempo, você vai fazer essa análise. E aí, aqui, quando você vai fazer essa análise, você tem uma decisão, que é o quê? Número de respostas suficientes. Ou seja, aquilo que foi respondido dentro do tempo que o RH definiu para os colaboradores está suficiente? Porque, assim, os colaboradores não são obrigados, né? Numa pesquisa de clima, eles não são obrigados. Eles devem ser, sim, assediados, no bom sentido, a fazer para que, assim que forem identificadas as melhorias das suas requisições ou das causas identificadas ali como problemas dentro da empresa, ações deverão ser tomadas. E isso aí seria o quê? Um benefício para ele. Então, nesse sentido, ele deveria ser assediado, né, para que ele fosse participante da pesquisa, que a participação dele é fundamental, que é uma voz dentro da empresa para que melhorias possam surgir. Então, a empresa pode definir ali uma taxa de resposta, por exemplo. Ah, eu quero ter pelo menos 90%. Se responderam, dentro desse período que a gente deu, 90% da empresa respondeu, a diretoria está satisfeita, tá? Então, é mais ou menos isso. Então, você define ali essa, essa quantidade aí esse percentual. E aí, se for satisfatório, ok. Se não, então aqui a gente tem duas possibilidades, né? A primeira é o sim, o número, sim, foi satisfatório. Ou número de respostas suficiente. Vou deixar o sim mesmo. E o outro, deixa eu mudar para cima aqui.
E o outro é o não foi. Ou seja, tivemos menos participantes do que a empresa gostaria que fosse, tá? Bom, aí a gente tem duas ações, lógico. Então, a gente tem, não sendo satisfatório, a gente precisa comunicar os gestores e colaboradores. O que é isso aqui? Isso aqui é uma atividade para você informar. Gestor, fala aí com o seu colaborador, pergunta para ele se ele já respondeu, o que é importante, dá uma fortalecida nesse pedido, né, para a gente. A empresa também comunica a todos os colaboradores, gente, a gente ainda está com uma taxa muito baixa de participação, vocês podem contribuir para a gente, para melhorar o ambiente de vocês, fazer aquela coisa. Então, faz uma comunicação e, feita a comunicação, né, você tem aqui novamente uma atividade que está solta e que você precisa conectá-la na continuidade. Então, comunicou pessoal, você pode aguardar, né, aqui mais um tempo, volta aqui para o evento de tempo, dá mais um tempinho para o pessoal, e depois você volta a monitorar a taxa de resposta. Sendo sim, então, você vai consolidar os dados. Estamos aqui vamos dar uma largada aqui mais um pouquinho. Então, a gente tem aqui a consolidação dos dados, que é o quê? Agora você vai fazer a análise de tudo que foi feito, de todas as respostas, e nessa consolidação, você então vai fazer a elaboração, né? Então, elaborar um relatório final. Então, elaborar um relatório final. Deixa eu colocar largar mais um cadinho aqui. Elaborou o relatório final, você vai apresentar o resultado para a diretoria. Isso. E dá mais uma puxada aqui. Deixa eu uma largadinha aqui para o lado. Apresentou o resultado para a diretoria. Você vai comunicar e apresentar o resultado. Aqui você apresentou para a diretoria, agora você vai comunicar e apresentar o resultado para quem? Para todos os colaboradores que participaram, de toda a empresa que participou da pesquisa. Bom, diante disso, eu incluí aqui, a gente poderia encerrar aqui, tá? Essa atividade, poderia parar por aqui. Mas eu resolvi colocar aqui algumas atividades a mais, tá? Seria o quê? Depois da comunicação, tem a definição, definir ações. Por quê? Porque quando você faz a elaboração do relatório final, que vai ser apresentado para a diretoria e posteriormente para toda a empresa, você precisa definir ações para onde foi identificada as ações para as tarefas ou para os pontos que foram analisados, né, dentro da pesquisa, e cada problemática identificado ali
identificada na pesquisa, você deve criar uma ação correspondente para que a tua pesquisa tenha credibilidade, tá? Porque se ela não tiver credibilidade, o que vai acontecer? Vai acontecer que você, na próxima pesquisa, não vai ter aderência, não vai ter adesão de pessoas. Então, ninguém vai participar da tua pesquisa porque sabe que ali é uma pesquisa só para inglês ver e depois ali não tem nenhuma atividade posterior para se fazer, porque a empresa não tomou nenhuma medida para melhorar aquilo que foi identificado como um problema dentro da empresa, tá? Ou ponto de melhoria. Então, aqui a gente tem que definir ações, tá? Essa definição de ações, eu vou criar um subprocesso para ele, tá? Então, a gente clica com direito, transforma em subprocesso. Nesse subprocesso, agora, eu vou fazer o quê? Eu vou editar esse subprocesso. Ele vai fazer uma pergunta se eu desejo criar um novo processo para este subprocesso. E aí você vai dizer sim, e ele vai colocar aqui um diagrama novo, tá? Então, você tem o diagrama 1, que é o clima. Diagrama 2, que eu estou dando o nome de ações, tá? Então, aqui a gente tem plano de ação, pesquisa de clima. Qual é a área? RH. Então, aqui a gente tem uma tarefa, né, que está dentro, ou algumas tarefas que estão dentro, tá? Elas estão dentro da pesquisa do processo plano de ação. Então, dentro desse plano de ação, você vai definir algumas atividades aqui dentro, ok? Então, vamos aqui está o evento de início, ok? Iniciar plano de ação. Iniciou o plano de ação, você, dentro do plano de ação, tem que identificar algumas coisas, né? Por exemplo, traçar ações por prioridade. Então, você vai identificar lá que você tem ali algumas melhorias para serem feitas, só que você só pode fazer de forma gradual. Não dá para fazer tudo de uma vez. Então, identificou-se 10 melhorias dentro da pesquisa. Você vai fazer o quê? Traçar ações por prioridade. Então, você vai elencar todas as ações, vai definir as prioridades para que elas sejam postas em ação, né? Até porque o nome já diz que é um plano de ação. Você vai também, tá, analisar aprendizado. Okay? Você vai avaliar aprendizado, por quê? Porque nessa avaliação de aprendizado, você vai perceber que, durante a pesquisa, algumas coisas que aconteceram podem ser tratadas de outra forma para que elas não ocorram durante a pesquisa. Então, muitas coisas podem acontecer. A ferramenta não foi adequada, houve exposição de resposta, os colaboradores ficaram inseguros, várias coisas podem acontecer, a comunicação não foi legal, então várias coisas podem acontecer e, nesse momento, você tem que analisar, okay, dentro das ações para que, numa próxima, você não tenha isso novamente. Outra coisa é programar
a reavaliação, tá? Então, você fez uma avaliação, depois de um determinado período, 6 meses a um ano, você vai fazer novamente a aplicação. E você vai avaliar se houve melhoria nos resultados com base nas ações que você criou como prioridade. Ok? Então, programar a reavaliação e aí encerrar o plano de ação. Ok? Então, aqui você encerrou o plano de ação. Feito isso, né, a gente terminou o nosso subprocesso de plano de ação da pesquisa de clima, a gente volta para cá e aqui, então, encerrar a pesquisa. Bom, agora a gente tem o nosso processo de pesquisa de clima pronto. Pronto, pronto. Muito bom. Vocês viram como que a gente vai tratando as caixas, as conexões, como que a gente vai arrumando, né? E a gente vai lembrando de uma tarefa no meio entre uma tarefa e outra, você vai tendo insights, e aí você, normalmente, com a área que está fazendo isso, você deve fazer as perguntas que sejam aplicáveis ao processo, tá bom? Então, eu vou dar uma pausa no compartilhamento para a gente fazer uma pausa também nessa aula e eu vou voltar para a gente falar sobre a descrição de cada atividade, né, para que o processo seja concluído. Mas vou fazendo uma outra aula para não ficar tão pesado, que a gente já está numa aula bem longa, ok?